presença, Espírito Santo. Obrigado porque estás conosco, Espírito Santo, Paráclito, defensor do caso. Bendito seja, Espírito Santo. Esse mesmo vento me vinha à mente, sabe aquelas plantinhas no seu nome, aquela bem leve, que quando sopra o vento ela vai, a gente tem que pegar, soprar sobre ela, né? Que assim seja agora também a palavra de Deus chegando a muitos lugares. Nós vamos ter a alegria de proclamar a palavra de Deus agora, e que o vento do Espírito leve aonde precisa chegar. Depois você pode compartilhar esta palavra com outras pessoas também, que não estão assistindo, que não estão orando conosco neste momento, para que esta palavra chegue aos corações. Convido você então a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Enquanto você encontra esse texto, eu quero colocar você dentro do contexto da palavra, não é? Esse texto da palavra está no contexto da construção do templo por Salomão. Você sabe que Davi tinha o desejo de construir o templo, mas as mãos de Davi eram muito cheias de sangue, muita guerra. E Deus disse que então Salomão construiria o templo. E após a conclusão da obra, Salomão vai orar na inauguração do templo. Estavam cantando o hino feito por Davi, louvado o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. E Salomão começa a fazer uma longa oração, clamando a Deus, para que Deus escutasse a oração do povo no templo. E eles tinham a plena certeza, né? Ele sabia que Deus não poderia ser contido apenas num lugar, Deus criador de todas as coisas, mas ele pede, Senhor, que a oração do povo seja ouvida neste lugar. E no capítulo 6, por 14 vezes, ele pede que Deus escute. Né? O verbo escutar é 14 vezes pronunciado por Salomão no capítulo 6. E depois que ele ora, no capítulo 7, então Deus vai falar. E entre as coisas que Deus diz está o texto que nós vamos ler. 2 Crônicas 7, 14. Se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar, orar e procurar, se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu, e perdoarei o pecado, e restituirei saúde à terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante desse texto, irmãos, eu aprendi algumas coisas e eu quero partilhar com você. E talvez você aprenda outras coisas que vai também poder partilhar. Mas neste momento eu vejo assim que há uma responsabilidade para o povo de Deus na face da terra. Nós sabemos que nós caminhamos para o fim. O mundo caminha para o fim. Para o que chamamos de escatom. Por isso existe a doutrina do fim, que é chamada escatologia. E por isso nós precisamos viver uma vida escatológica, uma vida para o fim. Não o fim como acontece com uma vela, que depois que ela se acaba, não tem mais nada. Mas o fim que é Deus, princípio e fim, como finalidade de todas as coisas. Por isso Jesus é o escatom, a finalidade, o fim de todas as coisas. Aquele para o qual nós somos criados. Tudo converge para Ele. Tudo se volta para Ele. Por isso, nós caminhamos para o fim. Nós cristãos cremos que nós não somos deste mundo. Nós vivemos uma vida escatológica. Mas nós estamos no mundo. E enquanto estamos neste mundo, há uma responsabilidade tão grande sobre nós. E há um chamado dentro desta palavra. Se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome, Deus está falando então com o seu povo. Nem está aqui se referindo aos povos pagãos, aqueles que não creem, aqueles que repelem, aqueles que rejeitam a palavra, mas Deus está falando com o seu povo. Se o meu povo, se o povo sobre o qual for invocado o meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo me procurar,
se converter da sua má conduta, eu perdoarei, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei saúde à terra. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Que, embora saibamos que caminhamos para o fim e que muitas outras coisas além desse Covid vão acontecer, sabendo que nós não somos deste mundo, mas eu aprendo que para que o mundo tenha saúde, nós cristãos precisamos orar. Deus confiou a nós a responsabilidade para que a misericórdia chegue na face da terra. São Paulo vai dizer isso, que Deus nos escolheu como vasos de misericórdia. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para você que é meu irmão em Cristo, seja você católico ou seja de outra denominação. Sabe, nós temos hoje uma palavra de peso para nós, mas ao mesmo tempo uma arma, ao mesmo tempo um remédio. Eu sei que Deus é quem também inspira os médicos. O livro do Eclesiástico vai falar que nós devemos honrar os médicos, pois é Deus que os criou, Deus que os fez, Deus que lhes dá sabedoria. Mas eu também creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo que se nós vivermos isso que Deus ordena, Ele vai restituir a saúde à face da terra. Você crê nisso? Você cristão, crê nisso? Você que se diz um homem de Deus, mulher de Deus, você crê nisso que está escrito aqui? Nós cremos na Sagrada Escritura ou não? Ou somos apenas supersticiosos? Se nós cremos no que está escrito aqui, então, penso que cremos também que, embora a ciência vá trabalhar e vá descobrir a vacina contra o Covid-19, nós temos já um remédio para a face da terra. E eles devem continuar trabalhando, e se sair a vacina, nós devemos ser vacinados, sim, porque também é um meio que Deus dá. Mas eu preciso crer que a Bíblia é verdade. Eu preciso crer que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E Deus então faz uma promessa que se nós orarmos, se nós o procurarmos, se nós nos humilharmos, se nós nos convertermos de nossa má conduta, Ele vai escutar, Ele vai perdoar e vai restituir saúde à face da terra. Irmãos, eu penso que esta palavra precisava causar um barulho nos cristãos. Sabe, precisava sacudir a igreja presente na face da terra. Não é porque somos nós que estamos aqui proclamando esta palavra neste grupo de oração, mas é porque eu penso que é um segredo, é um princípio bíblico. E as coisas de Deus se regem por princípio. Pedi e recebereis. Então quem não pede não recebe. Buscar e achareis. Quem não busca não acha. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Então quem não bate, a porta não vai se abrir. São princípios bíblicos. Há princípios bíblicos na família, onde o pai deve educar os filhos na lei do Senhor, os filhos devem obedecer os pais, a esposa deve ser submissa ao marido, porque o marido é a cabeça, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. São princípios para que a família cresça na graça de Deus. Há um princípio para que a saúde seja restituída à face da terra. E qual é este princípio bíblico? Ao mesmo tempo que há uma promessa, se humilhar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria. A gente está vendo aí quanta gente orgulhosa, quantas empresas indo à falência. Eu sei que há pessoas e empresários muito bons, pessoas cristãs, pessoas que nem são cristãs, mas são pessoas que têm um coração bom, pessoas que empregam muita gente. Mas também sei que há muita gente de nariz empinado, que agora o dinheiro que tinha não vale mais nada. Não dá para fazer nada com o dinheiro que tinha. Humilhar-se não é ser pobre. A gente confunde humildade com pobreza. Humilde é aquele que reconhece que ele é um nada e precisa de Deus para tudo. Humus, terra, chão.
Orar. Nós partilhávamos já, né, alguns dias atrás, aí, sobre a vida de oração, sobre a necessidade de buscar o Senhor. Precisamos orar. Precisamos orar. Me procurar. E nós, no início do grupo, nós falávamos. Procurar como? Procurar de todo o coração. Sabe, não com o coração dividido. Eu vejo assim, o quanto nós procurávamos mal o Senhor. E talvez essa situação que estamos vivendo está dando um start de nós buscarmos o Senhor para valer, com o coração. Porque se eu morrer de Covid-19, quero morrer santo. E você? Quero morrer na graça. Né? E a gente pode se perguntar aqui, estamos sujeitos, irmãos. Estamos sujeitos a isso. E se virmos a morrer disso? Convém que morramos na santidade. A igreja ensina que nós devemos acordar com um sentimento que talvez não cheguemos até a noite. Devemos dormir com um sentimento que talvez não venhamos a acordar pela manhã. Devemos estar prontos para a morte. Prontos. E como estar pronto? Estar na graça, procurar a Deus de todo o coração, não ter um coração dividido. Quando você tira Deus, entram os ídolos. Se você tira Deus, entram os ídolos. É o que acontecia com o povo de Deus. Deus saía e entrava Baal, entrava Astarte, entrava tantos ídolos pagãos. E o povo perdia as guerras, o povo era cometido de doenças, de pestes. Procurar a Deus de todo o coração. Se converter de sua má conduta. É tempo de ser santo. Ei, povo de Deus, nós que nos dizemos cristãos, que andamos com cruz no peito, medalhinha de Nossa Senhora, terço, roupas que evangelizam, vamos à Santa Missa. Mas como diz a Bíblia, às vezes as coisas que nós gostamos, Deus odeia. É tempo de nos convertermos de nossa má conduta. E se vivermos essas graças, essas situações, essas virtudes, Deus escutará a nossa oração. E aqui a gente descobre também, a gente aprende também, por que será que a nossa oração não tem sido ouvida por Deus? Oh Senhor, eu tenho clamado, parece que o Senhor está surdo às minhas orações. Será que nós temos vivido essas virtudes? Porque é uma promessa, se nós vivermos essas virtudes, Deus escutará do céu, perdoará os nossos pecados e restituirá saúde à face da terra. Eu queria convidar você já a começar a aplicar o remédio. A aplicar o remédio, começando já na sua família, já na sua casa, já nos seus. Imagine você que é pai de família, mãe de família, e de repente lance aí a situação, as respostas que já tem disponível vacina. Eu penso que nós correríamos atrás, nós faríamos um esforço para que os nossos pudessem ser imunizados. Então, a vacina. Veja, não interprete mal e não vai dizer que a gente está falando coisas contra vacinas, contra médicos, contra remédios. Não. Tudo isso é preciso e vamos orar para que eles descubram logo a vacina. Mas estou falando daquilo que a palavra está nos apresentando. E que nós cristãos, nosso povo de Deus, dizemos crer na palavra. Use. Comece a aplicar. Se humilhar, orar, procurar a Deus e se converter da má conduta. Faça um bom exame de consciência. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe diante de Deus. Ore. Procure a Deus com todo o seu coração. Procure a Deus para saber o que de fato deve ser feito. Procure a Deus para saber como precisa mudar a sua vida. Procure a Deus e pergunta para ele, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Mas não é aquela situação que muita gente fala assim, o que eu fiz de errado para que a minha vida estivesse assim na lamúria, mas vive numa vida de pecado. É perguntar para Deus e falar, Senhor, aonde eu estou ofendendo e desagradando o Senhor? E faça um bom exame de consciência. E mude a sua postura. Sabe? Eu aprendo então
que mais do que fazer caridade, simplesmente de dar pão, dar comida e agasalho para aqueles que precisam, é ato de caridade, nós cristãos, vivenciarmos a palavra que é proclamada hoje, para que chegue a cura para a face da terra. A campanha da fraternidade tem o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Eu quero convidar você e exortar você, cristão, olhe para a face da terra agora, sinta compaixão e comece a cuidar da face da terra, vivendo essas 4 coisas que a palavra nos apresentou: se humilhar, orar, procurar a Deus e converter-se da má conduta. É promessa de Deus e o remédio vai chegar para a face da terra. Eu acredito até mesmo que se nós cristãos vivermos isso, no estalar de Deus, descobrirão a vacina que poderá imunizar muita gente. Portanto, nesse momento, feche um pouco os teus olhos. Nós precisamos responder a esta palavra de Deus. Nós queremos ter a experiência desta palavra e começar a praticar esta palavra. Reconhecer que nós somos um nada. Que nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos da misericórdia, nós necessitamos da graça. Nós necessitamos de Deus. Nós queremos orar, falar com Deus, seja no nosso coração ou na oração vocal. Mas é preciso orar. É preciso ter uma expressão de oração. É preciso agora que você procure a Deus. Deixe um pouquinho o que você está fazendo, se você pode. E procure Deus. Procure Deus dentro da tua alma, porque você é templo do Espírito Santo. Procure a Deus com todo o seu coração. Esteja disposto a mudar a sua conduta, para que o remédio venha. Deus fará coisas maravilhosas em nós, irmãos. Creia nisso. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés de minhas mãos, se orares um pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo.